A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou hoje, por unanimidade, o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O objetivo da defesa era evitar que Lula fosse preso logo após o julgamento dos recursos no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, uma votação que ainda não tem data marcada. Em janeiro, o TRF4 condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex em Guarujá e determinou que ele fosse preso mesmo antes do fim dos recursos nos tribunais superiores. Os advogados de Lula alegam que essa determinação viola o princípio constitucional de presunção de inocência e que ainda não há uma posição definitiva no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A pretensa identidade das duas decisões invocadas é claramente equivocada. No Supremo Tribunal, o que se decidiu, no HC referido, foi apenas a possibilidade da prisão após esgotado o juízo de apelação. Não cabe, resumo, cogitar, senhores ministros, de efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal. Assinale-se que a decisão do Tribunal Regional, a lei da falta de fundamentação quanto à necessidade cautelar da prisão e sem que houvesse pedido do Ministério Público, o acordo, além de violar a presunção constitucional da inocência, ofende a exigência igualmente constitucional da motivação de toda e qualquer decisão judicial. Depois, falou o subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino, para defender a prisão de Lula logo após o julgamento dos recursos no TRF4. Sanseverino rebateu os argumentos da defesa e disse que já houve decisão no próprio STJ a favor da chamada execução provisória da pena. Todos nós da área jurídica sabemos que a jurisprudência dos tribunais se forma a partir de reiterados julgamentos e ganham, antes de qualquer efeito vinculante, uma força persuasiva, que pode ser esses argumentos, fundamentos de um outro tribunal acolhidos por juízes e tribunais do país inteiro. Justamente porque não há nenhum elemento de diferenciação deste caso, ora em apreciação, em relação ao trazido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de uma situação onde os réus foram condenados em segundo grau, a matéria de fato e os fundamentos de direito foram examinados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu cabível, desde que esgotada a sua jurisdição, a possibilidade, mais na frente, da execução provisória. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, foi o primeiro a votar. Ele negou o pedido de habeas corpus preventivo. Félix Fischer argumentou que o Supremo já decidiu que a prisão em segunda instância não fere a presunção de inocência. E citando a sentença do juiz Sérgio Moro contra Lula na primeira instância, destacou declarações inadequadas do ex-presidente contra a atuação do Judiciário e do Ministério Público, além de ações contra jornalistas. Há depoimentos de pelo menos 2 pessoas no sentido de que ele teria orientado a destruição de provas de José Adelmário Pinheiro Filho, itens 536, 537, tomado nesse processo, e ainda de Renato de Souza Duque. O depoimento desse último foi tomado, porém, em outra ação penal. Como defesa, na presente ação penal, tem ele orientado por seus advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente e de intimidação de outros agentes da lei, procurador da República e delegado, com a propositura de ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação de indenização contra a testemunha e que foi julgada improcedente, além de ação de indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, também julgada improcedente. Tem ainda
proferido declarações públicas, no mínimo inadequadas, sobre processos, como, por exemplo, sugerindo que, se assumir o poder, irá prender os procuradores da República ou delegados de Polícia Federal. Logo depois, foi a vez de o ministro Jorge Mussi votar. Ele também se declarou a favor da possibilidade de prisão após o julgamento de recurso em segunda instância. Mussi considerou que não foi demonstrada qualquer ilegalidade no processo. Não se pode utilizar o habeas corpus para obstaculizar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e que sequer se sabe se eles ocorrerão ou se realmente poderão ser reconhecidos. A mera suposição, sem indicativo fático, de que o paciente será preso em ofensa ao princípio da presunção de inocência e da necessidade de motivação das decisões judiciais, não constitui, a meu sentir, ameaça concreta à sua liberdade, capaz de justificar o manejo do presente rito of mandamus para o fim pretendido. O terceiro a votar, o presidente da quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também negou o pedido de habeas corpus e formou a maioria pela prisão de Lula logo após o julgamento dos recursos em Porto Alegre. Diante da guinada jurisprudencial do Supremo, acima indicada, não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos da prisão cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e ou extraordinário, se e quando interpostos. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, ao recurso especial futuro e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece, no ponto, conhecimento. A última palavra é sempre do Supremo Tribunal Federal. E não cabe às instâncias ordinárias ou à instância superior de uniformização da lei federal conferir interpretação diversa aos julgados do plenário da Suprema Corte, com repercussão geral e efeito vinculante. O ministro Marcelo Navarro defendeu que o ex-presidente Lula não deve receber tratamento diferenciado. Salvo quando havia ilegalidades gritantes, cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus. Ilegalidades que não aparecem aqui de forma que possamos discutir em habeas corpus. Se em todos esses casos esta Corte Superior de Justiça entendeu que a execução devia ter início, porque só neste caso decidiria diferentemente. Por mais que haja no caso concreto, e é inútil pretender ignorá-las, questões metajurídicas e metaprocessuais extremamente relevantes, elas não são suficientes para promover, sem discrímenes jurídicos e processuais idôneos, um tratamento diferenciado, afrontoso à cidadania, justamente pelo tribunal que se arvora em ser sua casa. Esta é a nossa missão, a de tentar o difícil ou quase impossível equilíbrio entre garantir os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse cumprimento provisório da pena é duro e difícil, porém necessário para reverter a situação de impunidade que vivíamos. O último a votar foi o ministro Joel Ilan. Ele também negou o pedido da defesa de Lula. O ministro afirmou que os recursos a que o ex-presidente ainda tem direito nos tribunais superiores não têm efeito suspensivo para evitar a prisão após condenação em segunda instância. Em relação ao primeiro argumento, qual seja a falta de fundamentação para a decretação da custódia preventiva, os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada, sem que isso importe em violação a princípios constitucional da presunção de inocência. Esta turma julgadora, por diversas oportunidades, já enfrentou referida discussão, tendo-se firmado a orientação de que, aspas, a prisão decorrente de decisão confirmatória da condenação pelo Tribunal de Apelação não está vinculada ao exame dos pressupostos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, para fins de proclamação,
eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Estamos de acordo? De acordo, presidente. Então, taquigrafia, por gentileza, proclama o resultado. A quinta turma, por unanimidade, conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Está encerrado este julgamento. Na mesma decisão, os 5 ministros negaram um pedido extra da defesa de Lula para suspender a inelegibilidade do ex-presidente com a condenação em segunda instância. A lei da ficha limpa impede que condenados em tribunal colegiado, como o TRF4, disputem eleições. Os ministros entenderam que não podem analisar a questão antes de terminado todo o processo, inclusive com o julgamento dos recursos no TRF4.